Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João relatam em seus respectivos escritos a entrada triunfal de Jesus na cidade santa de Jerusalém, montado em um jumentinho, com o objetivo de anunciar publicamente o Messias, Rei e Salvador da humanidade, aclamado pelo povo. Nesta lição, estudaremos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como cumprimento da profecia do profeta Zacarias, os preparativos e a entrada de Jesus na cidade santa. Estudaremos sobre o reconhecimento de Jesus como Rei, Salvador e Mestre, bem como a rejeição de Jesus por parte do povo e dos fariseus. Finalizando o nosso estudo com o reconhecimento universal do homem de Nazaré como o Messias que haveria de vir, em nome do Senhor. O cumprimento da profecia de Zacarias. O profeta Zacarias, aproximadamente 520 anos antes de Cristo, anuncia a profecia da vinda de um rei justo, triunfante, vitorioso, humilde e salvador, para reinar em Jerusalém, adentrando a cidade montado sobre um jumentinho. A profecia se cumpre na história narrada especialmente pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, que consolidou e mais uma vez provou que Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade, que haveria de vir para reinar sobre o seu povo. Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruída. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Os preparativos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus e seus discípulos, a caminho de Jerusalém, pararam em Betfagé, uma cidade que ficava perto do Monte das Oliveiras. Jesus, então, envia 2 discípulos a um povoado próximo, com a ordenança de pegarem um jumentinho e uma jumenta, para que o Senhor montasse no jumentinho para adentrar triunfalmente na cidade de Jerusalém, conforme a profecia anunciada pelo profeta Zacarias, a qual acabamos de ler esta passagem, desta profecia. Mas vamos ler agora o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, marcando então o cumprimento desta profecia da entrada de Jesus em um jumentinho na cidade de Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, versículos 1 ao 7. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós,
e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprende-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal, de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Jesus entra em Jerusalém e é reconhecido como um Salvador e Rei daquele povo. Jesus já era conhecido tanto em Jerusalém como em Judá, pelos sinais, prodígios, curas, maravilhas, bem como pelos seus sábios ensinamentos sobre o reino de Deus. E também por suas maravilhosas pregações diferenciadas do mundo religioso de então, comprovando que Jesus é o Messias que haveria de vir para reinar sobre o povo judeu. Jesus entra na cidade de Jerusalém montado sobre um jumentinho e a multidão estendia ramos e capas no chão enquanto ele passava e gritava: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Tipificando, neste ponto, a realeza humana de Jesus, segundo a linhagem de Davi. E também a sua realeza divina, porque estava vindo em nome do Senhor. O termo Hosana, palavra originária do idioma hebraico, tem o seguinte significado: salva-nos agora, ó tu que habitas nas maiores alturas. Logo, o povo reconhecia em Jesus como um Salvador. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 21, versículos 8 e 9, diz o seguinte: E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. No Salmo de número 118, no versículos 25 e 26, diz o seguinte: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. No Salmo de número 24, versículos de número 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é digno de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então Jesus, tendo sido aclamado aqui como Salvador e Rei, na semana seguinte a esta entrada na cidade, ele é rejeitado. O povo rejeita Jesus. Na época de Jesus, Jerusalém e Judá estavam sob o domínio do Império Romano, que de certa forma tolerava a prática da religião que os povos vencidos em guerra professavam, desde que obedecessem com lealdade ao imperador romano. O povo da cidade de Jerusalém tinha expectativa que um rei militar, a exemplo de Davi, viesse para libertá-los da opressão romana. Entretanto, a missão de Jesus era de libertar o povo dos pecados, reconciliá-los com Deus e dar-lhes vida eterna conforme os ensinos proferidos por Jesus em seu ministério de 3 anos de duração. O povo não compreendeu a amplitude espiritual de sua missão e na primeira sexta-feira, após o domingo de sua entrada na cidade de Jerusalém sobre o jumentinho, aqueles mesmos que gritaram: "Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor", gritavam: "Crucificam, crucificam". Dada a frustração deles quanto à vinda de um rei militar para libertá-los da opressão romana. Os fariseus, um grupo eclesiástico, também rejeitou a Jesus. O grupo sacerdotal judaico com maior representatividade eram os fariseus, que viam em Jesus uma ameaça ao seu domínio político, econômico e religioso sobre os judeus. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo gritava aclamando Jesus como Rei e Salvador. Então, os fariseus enciumados pediram a Jesus que ordenasse que seus seguidores calassem a boca. Porém, Jesus respondeu-lhes com sabedoria que, mesmo que seus seguidores calassem, as pedras clamariam pelo Rei Salvador Jesus. Pois aquele momento marca a anunciação da salvação em Cristo através da sociedade judaica. Neste episódio, os fariseus se dirigiram a Jesus reconhecendo como mestre, tratamento muito diferenciado em confrontos teológicos anteriores entre Jesus e esta classe eclesiástica dos fariseus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo 37 ao 40, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 19, 37 ao 40. Lucas 19, 37 ao 40 diz o seguinte: E quando
se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Portanto, aqui há este reconhecimento de Jesus também como mestre. No episódio desta entrada triunfal na cidade santa de Jerusalém, Jesus foi aclamado pelo povo como rei, como salvador e agora pelos fariseus como mestre. E neste sentido, uma semana após, ele foi rejeitado por este mesmo povo que aclamou como rei e salvador. Jesus, ele é reconhecido universalmente como Messias. Muitos habitantes da cidade de Jerusalém e outras pequenas cidades circunvizinhas, a partir do episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, passaram a conhecer o homem de Nazaré, que revolucionou o mundo inteiro, estabelecendo um marco cronológico e espiritual da humanidade, que foi o antes e depois de Jesus, que foi o antes e o depois de Cristo. A partir daquele instante, iniciava-se a parte final da consumação de tão grande salvação e vida eterna para os homens, de todas as épocas, de geração a geração. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 21, versículos 10 a 11, diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Portanto, aqui Jesus, ele foi reconhecido como o profeta e o Messias. E neste ponto há um marco extraordinário na história da humanidade. O antes de Jesus, quando a humanidade não tinha nenhuma saída em relação à condenação eterna, apesar das promessas feitas pelo próprio Senhor a partir lá do livro de Gênesis. Mas foi na vinda de Jesus que foi consumado este plano, ou seja, estabelecido na prática a reconciliação do homem com Deus e, por conseguinte, a salvação e a vida eterna. No Salmo de número 86, Salmo de número 86, versículos 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 86, versículos do 8 ao 10. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras.
Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, a entrada do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém demonstrou que o Rei de Reis não veio a este planeta para ser rei de um reino terreno. Seu reino é celestial e universal sobre todas as coisas e sobre toda a criação. Devemos, como cristãos, proclamar que Jesus é o nosso Rei. Que Jesus é o nosso Mestre. Que Jesus é o nosso profeta. Mas, sobretudo, devemos proclamar que Jesus é nosso Salvador e Senhor eternamente. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.